Eu assisti o live action de Lilo e Stitch e vou dar a minha opinião. Se você não conhece a animação do filme Lilo e Stitch da Disney, eu recomendo que você assista, porque é um dos filmes mais bem feitos do estúdio. Porque a mensagem é muito poderosa, que fala sobre a importância. Basicamente, o filme é sobre a importância, sobre família, basicamente. E o filme é muito assertivo, é difícil quem não se agrade desse filme. Sempre vai. Porque geralmente, como a Disney fala muito sobre princesa, por exemplo, sempre vai aparecer um que, eu não gosto de filme de princesa. Eu não gosto de filme de, sei lá, de príncipe, alguma coisa assim. E esse filme, ele tem uma abordagem para toda a família. Então, independente se você tem algum tipo de gosto particular, é difícil quem não se sinta tocado pela mensagem do filme. Então, eu recomendo que você assista a animação que ela é fantástica. É nota 10. Já o live action, na verdade, mediante tudo que a Disney tem produzido nesses últimos anos, e contando que Branca de Neve saiu recentemente do cinema, eu acho que esse live action foi bem acertado, ele ficou muito bom, mas eu não dou uma nota 10 para esse filme. Eu dou uma nota 8,5, até sendo muito boazinha, eu dou um 9 para esse filme. Mas eu tenho algumas coisas que eu vou colocar aqui para que eu tô levando em consideração na minha nota. Eu vou colocar aqui algumas coisas que eu achei de ponto positivo e de ponto negativo, né? Que basicamente os pontos negativos aqui é o que me fizeram diminuir a nota do filme. Por que que eu não dou um 10? Pontos positivos do filme. Eu acho que o filme ele foi muito acertado em aprofundar a personagem da Nani, que é a irmã mais velha da Lilo. Porque para quem assiste inicialmente a animação, acha que a Nani ela é só a irmã mais velha chata. Que ela implica e ela não deixa a Lilo fazer nada e tudo, que enfim, que ela é uma irmã que só vive brigando e gritando com a Lilo. Só que nesse filme explica melhor como é que era a vida anterior da Nani, antes de elas, enfim, perderem os pais e elas ficarem elas duas no mundo, né? Só as duas irmãs. Que ela tinha uma vida promissora, no surf, e que, enfim, ela era uma moça muito dedicada ao esporte e ela precisou parar com a morte dos pais, porque ela teve que basicamente assumir a casa e ela teve que fazer esse papel de cuidadora da irmã, já que só tem elas duas, claro, né? E além disso, ela tem que tomar conta da própria vida, né? Obviamente. Então, para um adolescente, é um fardo muito grande, né? E ela teve que abrir mão de muitas coisas para ter que assumir esse novo papel dela. Então, esse aprofundamento na história pregressa da Nani, eu achei um ponto positivo do filme. Eh, um outro ponto positivo que eu achei, no geral, foi o CGI do filme. Gente, fizeram muito, muito bem feito mesmo. O person... Não só. Tô falando todos os alienígenas do filme, a computação é muito bem feita, a textura se mescla muito bem com os atores reais do filme. E o personagem do Stitch, gente, os pelos dele, a textura, ficou muito bem feito. Então, assim, não ficou aquela coisa grosseira, ficou muito realista mesmo. Então, assim, na interação com os atores ali, não ficou aquela coisa que você vê. É claro que a gente sabe que aquilo não é verdade, porque a gente sabe que não existem alienígenas. Mas, para quem assiste, assim, ficou muito bem feito mesmo. O CGI do filme tá nota 10, eu achei ótimo. E uma coisa que eu gostei no filme, que é claro que eles tiveram que adaptar isso para o live action, claro, né? Porque na animação, o Pickley e o Jumba, quando eles estão na Terra, eles ficam na sua forma de alien normal e eles ficam se disfarçando ali com roupas, com chapéus e tudo, mas eles não perdem a forma alienígena deles.
E ficaria meio difícil a gente trazendo para a versão live action, mantendo aquela forma deles de alienígenas, né. Então eles têm um dispositivo ali, que assim, nesse live action eles têm um dispositivo que eles meio que copiam, eles escolhem um ser humano ali para eles copiarem a forma, meio que se clonarem, vamos colocar assim, e eles tomam a forma do ser humano que eles escolhem lá para ficar na forma humana. Então, eu gostei dessa adaptação do live action de fazer, que foi a forma que eles fizeram para ficar mais fidedigno, né, porque eu concordo que ficaria um pouco difícil de eles manterem a forma alienígena e trazendo para o mundo, para essa versão real da história, como é que ninguém não iria notar ali que não eram pessoas, né. Então, eu gostei dessas adaptações, que eles fizeram. E agora eu vou colocar alguns pontos negativos, o que eu não gostei no filme. Um ponto negativo que eu achei foi, que eu acho que foi o que mais me pegou, na verdade, foi a mudança do vilão do filme. Se você lembra da animação, o vilão do filme é o Capitão Gantu. Porque, na verdade, inicialmente, o vilão era para ser o Jumba, que é o criador do Stitch. Só que na animação, conforme ele tá lá na Terra e naquela tentativa de capturar o Stitch, ele vai observando o Stitch e vai vendo que ele vai interagindo com a família, né, com a Nani, com a Lilo. Ele vai vendo, vai observando aquilo de longe e ele vai meio que se afeiçoando e ele vai entendendo, as motivações, a transformação, pessoal ali do Stitch, e ele acaba se afeiçoando à criatura e ele meio que vai para o lado do Stitch no fim do filme. Que, enfim, né, ele tem esse arco de redenção, vamos colocar dessa forma, e ele desiste de caçar o Stitch pra ficar do lado dele e no fim ele até fica na Terra, né. Ele fica ali, né, no Havaí junto com, eles formam meio que uma nova família, né, com o Pickley, o Cobra Bubbles, e todo mundo vira ali uma nova família com, a Nani e a Lilo. E nesse filme do live action, o Jumba que na verdade se revela como o vilão do filme. Eu não sei se a Disney pretende fazer novos filmes, não sei, talvez uma nova leva dessa linha do Lilo e Stitch, versão live action, mas nesse filme, pelo menos, o Capitão Gantu não aparece, não tem ele no filme e, ele não aparece de forma alguma. E o vilão do filme, quem se revela que é o vilão do filme é o Jumba. Basicamente, ele meio que, no fim do filme, fala que ele sempre foi, eh, enfim, né, que ele sempre esteve atrás do Stitch e que, ele até pretende tornar o Stitch numa versão mais evoluída, que é a versão experiência 627 que ele fala, e que, enfim, na verdade ele meio que sempre foi o vilão e que ele estava ali disfarçado e tal, mas enfim, ele não tem um arco de redenção, ele não fica bom de jeito nenhum, ele fica vilão praticamente até o fim do filme, vamos colocar assim. Então eu senti falta desse arco de redenção, mas o filme, isso não torna o filme ruim. Ele continua sendo um filme bom, mas não sei dizer se eu exatamente gostei dessa mudança. Uma outra coisa que eu coloquei aqui como um ponto negativo, pra mim foi, ai gente, foi terem tirado o Bubbles da função de agente, como é que é? De assistente social. Porque nesse filme eles colocam uma outra moça pra ser assistente social e coloca ele como se fosse um gerente, um superintendente, alguma coisa assim, mas que na verdade a gente entende desde que ele aparece no filme que ele é um agente da CIA. E eu senti falta porque acontece que na animação, que ele fala que ele é um assistente social, que na verdade depois a gente descobre que ele é um agente da CIA aposentado, a Lilo, conforme ele aparece lá na primeira vez, ela fala: "Você não tem cara de assistente social".
E aquilo dali dá uma certa graça, né, nele. No fim do filme a gente descobre que ele é um agente da CIA. Só que nesse filme já colocaram uma outra mulher para ser assistente social e o Cobra, ele já aparece como um agente da CIA, assim, né. Eu acho que, assim, como eu falei, fica uma mudança, assim, que é uma mudança que é até legal, só que eu prefiro a versão da animação. Eu não gostei muito dessa mudança do Cobra Bubbles. E a última coisa que eu vou pontuar aqui, que eu coloco como ponto negativo, eu não sei se mais alguém notou, gente, ou será que eu vi coisa demais, mas assim, sabe aquele carinha do sorvete que na animação ele, nunca consegue tomar o sorvete dele, que ele tá tomando sorvete de casquinha e a bola de sorvete sempre cai, sempre cai. E ele não consegue tomar o sorvete dele todo. Nesse filme também tem esse carinha do sorvete, só que acontece que esse carinha, ele gente, tem uma cena, do meio para o fim do filme, basicamente, quando, tem uma cena que é a última cena que esse carinha aparece, que a nave tá sobrevoando e ele, né, que quando o Stitch ele é sequestrado pelo Jumba, e aí a nave vai sobrevoando vai saindo da Terra, e aí aquele carinha do sorvete ele tá olhando assim, a nave indo embora, e gente, tem uma hora que mostra a mão dele, assim, que ele não toma o sorvete numa casquinha, ele toma num potinho de plástico, assim, e com a bola de sorvete dentro. E basicamente ele vira o pote de sorvete, assim, pra fazê-lo cair. Gente, eu não sei se mais alguém notou, eu não sei se eu vi coisa demais, mas eu achei muito forçado. Muito forçado, porque assim, eu não sei, será que não tinha como fazer essa cena melhor? Ficou muito na cara que era pra criar, essa cena de forma proposital e ficou muito artificial. Assim, que nem eu falei, eu não desestimulo ninguém a assistir o live action. O live action é bom, mas, eu acho que tem um ponto ou outro ali que eu acho que, comparado à animação, a animação ainda continua se mostrando superior. Então, é basicamente isso. No mais, o filme ele é maravilhoso. Se você puder, vá assistir, mas ainda para mim a animação é insuperável. E você? Vai assistir? Se você assistiu, o que é que você achou? Comenta aí pra gente falar nos comentários.